Videozinho bem legal aqui, vamos falar sobre file uploads. Cara, tô animado, porque é o seguinte, a gente vai conversar sobre uma feature muito comum, que é a feature de fazer uploads de arquivos, né? Quando você tá subindo um vídeo pro YouTube, isso é um upload de arquivo. Quando você tá subindo uma foto de perfil pro seu perfil de uma rede social, isso é um upload de arquivo. E essa é uma feature que esconde muita complexidade por debaixo dela. É importante que a gente aprenda como que se faz isso da maneira correta. E aqui, esse é um dos exemplos que eu mais gosto, porque tem vários pontos de tomada de decisão aqui que vão resultar numa feature muito melhor ou muito pior da perspectiva do usuário e também da perspectiva do seu bolso, do seu custo, quanto você vai gastar com infraestrutura, com armazenamento, esse tipo de coisa, tá bom? Fica aí, o vídeo vai ser super legal. Estamos há 5 dias sem falar sobre IA, mas eu vou ter que te falar da Abacus AI agora, que é a patrocinadora do vídeo de hoje, porque a Abacus AI é o ferramental mais completo de IA que existe. Eles te dão acesso aqui a todos os modelos de IA no mesmo chat, na mesma subscription de apenas $10. Eles te dão acesso também ao Agent Sessions aqui, que são sessões de agentes inteligentes que fazem muitas coisas. E tem uma feature nova, que eu vou te mostrar um videozinho, uma demozinho agora, que é o seguinte, você pode utilizar o Agent Swarm para usar vários agentes em paralelo. Então a Abacus tem por dentro dela agora um ferramental em que ela consegue utilizar múltiplos agentes em paralelo, você tá vendo aqui na sua tela, né? Aqui a gente tem milhões de agentes em paralelo, milhões é exagero, mas enfim, você tem muitos agentes em paralelo, fazendo, por exemplo, o review de uma codebase inteira, a refatoração de uma codebase inteira, vários revisando o pull request, revisando a revisão do pull request. E aqui esse Agent Swarm tem uma capacidade computacional muito grande, com um custo bastante atrativo. A Abacus tem também. Cara, tem muita coisa nesse ferramental, tá? Eles têm geração de vídeo, tem geração de imagem, tem geração de apps, você consegue fazer MVPs de maneira muito simplificada aqui e hospedar eles também aqui. Aqui em cima, ó, nesse botãozinho, você tem Supercomputer, você tem o Hermes, você tem o Claw, né, OpenClaw, tudo esse ferramental no link aqui na descrição, tá? Vale muito a pena usar Abacus. Com esse dito, vamos para File Uploads. A perspectiva do usuário, ela é uma perspectiva muito simples. Você vê uma caixinha aqui, você vê aqui um drag to upload, e aí você pega ali o seu arquivo, né, você arrasta ali o arquivozinho do seu computador, né, aqui pra cá. Aparentemente o browser faz um upload ali e magicamente o negócio funciona. Parece que é a feature mais simples do mundo. É um negócio assim, meio Steve Jobs, né? A mágica que parece que da perspectiva do desenvolvimento também seria super simples, mas não é. É uma feature muito complexa de se fazer. No momento em que a gente tem um local que usuários, digamos assim, no mundo inteiro, usuários aleatórios, conseguem interagir com esse sistema e fazer o upload de arquivos, que você não confia necessariamente nesses usuários, que eles podem estar utilizando diversos dispositivos diferentes, a gente começa a ter uma série de coisas aqui por trás dessa feature que trazem uma complexidade muito grande. Algumas dessas coisas eu vou falar, vou explicar aqui, algumas a gente vai só abordar meio tangencialmente assim, né? Você tem a questão da rede, né? A questão de usuários com dados móveis ou redes pouco confiáveis, internet lenta e tal. Você tem que validar ali a integridade dos arquivos. Você tem que cuidar do armazenamento. Você tem que escanear para malware, que o arquivo pode conter um vírus ali. E você tem que fazer tudo isso e dar para o usuário uma experiência que pareça mágica, que seja ele arrasta a foto para cá e a foto faz o upload. A forma com que a gente vai implementar essa feature de primeiro, assim, né? A primeira maneira que a gente pensa em implementar essa feature é a coisa mais simples do mundo. Você vai ter uma foto, você vai ter o seu servidor de back-end, você vai ter o seu banco de dados. Forma mais simples de se implementar. O usuário faz um post request, aqui ó, post no endpoint barra foto, envia a foto, o servidor recebe essa foto. A foto, claro, é um arquivo de bits e bytes, né? Em essência, ela pode ser, ela é, na verdade, não binário. Você armazena esse binário no seu banco de dados. Fim de papo, acabou a conversa. Agora, imagina o seguinte, quanto de conexão o nosso servidor aguenta se a gente tiver muitos usuários subindo, digamos, em fotos, né, vídeos em paralelo. Se o vídeo for um vídeo de 4 GB e a internet do usuário cair na metade, e se o usuário conseguir subir 90% do vídeo, em algum momento ele para, ele quer retomar essa entrega, esse upload do vídeo. E o nosso banco de dados aqui, né, isso aqui vai encher muito rápido. Então vamos separar esse problema aqui em algumas etapas. Primeira parte do problema que eu quero falar sobre aqui é se a gente tem um vídeo de 5 GB, né? É um vídeo perfeitamente normal, os meus vídeos aqui no canal, alguns são até bem maiores do que isso, e eu quero subir esse vídeo para ele estar disponível aqui no meu servidor, né? Porque eu sou o YouTube. O problema é que arquivos muito grandes não se comportam exatamente como arquivos pequenos, né? A gente não tem, assim, uma conexão ininterrupta de internet que vai durar ali para sempre ter uma transmissão confiável. Então, geralmente, o que é feito é que a gente vai transformar esse vídeo aqui de 100 GB em, de repente, 50 chunks. E aí você precisa fazer uma
divisãozinha ali, né? Mas vai dar mais ou menos 50 chunks de mais ou menos aproximadamente 100 megabytes. Como a gente tem 50 chunks, agora, na parte do usuário, o client do usuário consegue enviar os chunks separadamente. Então a gente conseguiria aqui fazer 50 envios, de modo que se um desses envios falha, a gente ainda tem o vídeo na nossa máquina, né? A gente tem o mesmo vídeo, a gente sabe qual pedaço do vídeo clipar pra subir ele pro servidor, qual pedaço do arquivo, né? Não um vídeo porque, enfim, você não consegue clipar um vídeo assim, mas você entendeu. E bom, aí o seu vídeo, ele também vai ter um checksum, né? O que é o checksum? O vídeo é um binário. Um binário são números, logicamente. Tem como você fazer uma operação em cima desses números que vai resultar numa espécie de chave. Então o checksum nada mais é que uma chave calculada em cima do binário inteiro de um vídeo e vai dar tipo assim, como se fosse um ID, entre aspas, desse vídeo. Então esse checksum é interessante, que eu consigo também transmitir o checksum pro servidor e o servidor também consegue checar o binário e calcular o checksum e o mesmo cálculo no mesmo binário vai resultar no mesmo checksum e ver se esses números aqui batem. Se esses números baterem, né, quer dizer que foi sucesso, que o mesmo arquivo que eu tenho é o mesmo arquivo que você tem. Checksums são muito utilizados na computação, né? Aqui também é importante porque a gente consegue determinar, né, se o nosso vídeo, por exemplo, se eu tô fazendo upload de um vídeo e eu tenho ali o nome de um arquivo, meuvideo.mov. Só que depois, quando eu vou retomar esse upload, sei lá, no dia seguinte, que eu fiz upload de metade do vídeo, no dia seguinte eu retomo esse upload, eu poderia simplesmente pegar um vídeo com outro nome, quer dizer, um vídeo diferente, mudar o nome dele para meuvideo.mov e tentar continuar o upload de um arquivo diferente, mas como eu posso checar o checksum, né, eu consigo garantir que é de fato o mesmo vídeo que está sendo enviado. Então, se a gente for por essa ótica aqui, por esse lado, a gente vai ter alguns endpoints, né, tipo um get em /uploads, aí o upload 1, 2, 3, e esse get aqui pode nos retornar uma lista de chunks aqui, né, só dando um exemplo, tipo upload the chunks 1, 2, 3, 4, 7, 8, missing chunks 5 e 6, e aí a gente consegue determinar o que falta fazer upload, né? E através de algum outro endpoint aqui, o endpoint de post, sei lá, uploads, 1, 2, 3, chunk, 5, a gente consegue fazer o upload daquele chunk em específico. Então essas partes aqui, com a utilização dos checksums e dos chunks, inclusive cada chunk pode ter um checksum dentro dele, a gente consegue fazer o upload do vídeo com sucesso. Resolvemos um dos problemas. Ainda existe o enorme problema, que é o problema de armazenar os binários no nosso banco de dados. Esses binários são muito grandes, quando a gente for tentar entregar ele para os usuários, vai dar problema, vai ter um gargalo no nosso banco de dados, a gente vai encher o banco, ele vai ficar lento, a aplicação vai ficar inutilizável com, assim, pouco tráfego. Tá, se você tiver, não sei, 1000 usuários fazendo upload de vídeo todo dia, cara, seu Postgres vai morrer rapidinho. Então essa pecinha aqui, um banco de dados, não é a ferramenta adequada para se armazenar um binário. Esquece isso daqui, tá? A gente ainda vai ter um banco de dados para quase tudo aqui da nossa aplicação, essa comunicação continua sendo importante, mas os binários vão para um local mais adequado. Seria interessante se existisse algo, uma ferramenta que permitisse que a gente armazenasse grandes binários, né? Então, se a gente tivesse algo binary, né? Binário, large, binário, espaço, grande, um objeto de binário grande, storage, né? Armazenamento de objeto binário largo, grande, storage. Também conhecido como uma blob store. Blob store é isso, binary large object storage. Armazenamento de grandes arquivos binários. Dos mais conhecidos, a gente tem aqui o S3 da AWS, ou o R2 da Cloudflare. Eu acho que o Google tem um negócio chamado Bucket, algo nesse sentido. A nossa Blob Store, então, vai ser onde a gente vai armazenar esses binários. Só que você pode pensar, né, pô, galego, tem um problema aqui, né? Algumas das informações, por exemplo, quando o usuário faz um upload no vídeo, eu quero ter esse vídeo do usuário, então a gente vai ter aqui, né, vídeo, linkado a um usuário do meu banco de dados. Como é que a gente faz isso se eles estão em bancos diferentes? E é uma pergunta inteligente, realmente inteligente. O que a gente pode ter? A gente pode ter que dados transacionais e metadados podem sim ser armazenados nos bancos de dados aqui, no nosso Postgres normalmente, sem problema nenhum. Aqui a gente pode armazenar, por exemplo, vídeo ID, user ID, tipo de vídeo, se o vídeo tá privado, tá público, tá deletado, tá soft deleted. Podemos armazenar todos os metadados e dados transacionais que a gente quer. E dentro dessa tabela que a gente está armazenando no vídeo, a gente vai armazenar, por exemplo, um S3 ID ou um S3 URL, porque afinal de contas o ID vai acabar sendo ali uma determinada URL, e essa URL aponta para cá. E isso resolve o nosso problema de armazenamento. Ainda existem alguns problemas aqui, porque um desses problemas, né, é que ainda é muito dado, ainda é muito vídeo, ainda as coisas são muito massivas. Se eu tiver que todos os meus vídeos passam sempre pelo meu servidor para chegar no usuário, para o usuário assistir, cara, acabou, esse servidor não vai fazer nada, ele vai só estar transmitindo vídeo de um lado para o outro. Então, às vezes, eu consigo que o próprio usuário
usuário tenha acesso a essa URL aqui, né? O meu servidor envia para o usuário qual que é a URL para ele baixar o vídeo, e o usuário assiste ou streama o vídeo direto da URL aqui do S3. Lógico que ele precisa de... tem algumas questões aqui de permissionamento, né? Eu posso entregar para ele uma URL que dentro da URL tem, digamos assim, um password já embutido. Eu posso entregar para ele uma pre-signed URL, em que o usuário que detém essa URL com, digamos assim, o password já embutido na URL, né? Você pode imaginar uma URL que tem ali os query parameters, dentro desses query parameters, tipo, depois do ponto de interrogação, pode ter um ID ali, que é tipo uma senha, digamos assim, entre aspas, né? E com essa senha o usuário conseguiria acessar esse vídeo aí. Claro, se a gente quiser melhorar ainda mais a performance, é interessante que o usuário nem precise chegar no S3 e que ele assista esse vídeo direto de uma CDN, que aí sim, claro, né? Vai ficar muito mais próximo do usuário, vai ser muito mais rápido a entrega desse conteúdo para o usuário. Então resolvemos também um pouco dessa parte da entrega aqui. Mas eu ainda não tô feliz com uma coisa. Se a gente tem, tipo, 1000 usuários simultaneamente fazendo upload de arquivo e o nosso servidor precisa receber esse arquivo e subir esse arquivo pro S3, ele vai ficar gargalado também. Mas lembra que eu te falei dessa pre-signed URL, dessa URL aqui já pré-assinada? Quando o usuário pede para fazer o upload de um vídeo, a gente consegue falar para ele, cara, usuário, você não vai fazer o upload pro meu servidor, você vai fazer o upload direto para pre-signed URL. Então o usuário consegue ter essa URL e quando ele for fazer o upload do vídeo, ele não faz o upload para o nosso servidor, ele faz o upload aqui para pre-signed URL direto para o S3. E aqui a gente remove mais um dos gargalos do nosso sistema, do nosso servidor, e o usuário consegue, a gente consegue escalar muito melhor. É só a gente jogar mais S3 aqui, que a gente vai escalar de maneira muito mais eficiente do que fazer tudo isso passar por dentro de um servidor. Claro, podem existir etapas adicionais aqui, tá? Porque um vídeo, eu, por exemplo, faço o upload do meu vídeo em 1080 pixels e em 60 fps. Mas às vezes a pessoa vai assistir em 480 e 30 fps. Então o vídeo precisa ser comprimido para tamanhos diferentes, né? Então, geralmente uma empresa como o Google, o YouTube, vão ter lugares para receber os arquivos RAW, os arquivos crus, e depois eles vão rodar jobs em cima disso, que vão ter workers aqui, né? Que vão fazer o background job de estar comprimindo esse vídeo, transformando em vários arquivos de tamanhos diferentes. E depois subindo isso para um S3, ou no caso do Google, um bucket ali, de arquivos já processados, né? Então você tem o primeiro para fazer o upload de arquivos não processados, o segundo de arquivos já processados, que é dali que vem o download de fato. Enfim, estamos complicando aqui, mas é um detalhe adicional. Nem toda empresa vai fazer isso o tempo todo, tá? Só no caso do YouTube mesmo. Às vezes, dependendo, se for uma rede social e você estiver fazendo o upload de uma foto, não é impossível comprimir a foto direto no cliente, direto na máquina do usuário antes de fazer o upload, tá? É fazível também. E nisso daqui, você vai fazer isso daqui, vão ter diversos outros problemas que vão surgir aqui. Alguns usuários vão abandonar o vídeo no meio do caminho e nunca vão retomar esse upload. Então você tem que ter jobs para fazer o cleanup, né? Para limpar os arquivos que ficaram presos ali. Percebe que eu não falei mais sobre malware, que a gente fez o upload pro S3, né? Assim como eu falei do job de compressão, você pode ter um job também que checa pelo malware. Você tem que estar sempre sincronizando, né? Não sempre, mas você vai fazer pelo menos uma vez de fazer essa alteração do status no banco de dados, dos metadados aqui, pro status do vídeo, né? Qualquer status, tá sendo uploadado, tá sendo processado, tá sendo comprimido, ele tá pronto, ele tá apto. Tem que atualizar esse status, e a atualização de status, lógico, não é automática. Você vai provavelmente ter algo que emite um evento e, enfim, acabamos tendo mais complexidades aqui. E como é que fica a experiência do usuário? O usuário, ele vai querer saber como é que tá o status do vídeo, né? Quando eu tô fazendo um upload para um vídeo no YouTube, o vídeo aparece lá, uploading, depois aparece checking, depois aparece processing up to HD. Eu consigo ver, passo a passo, todas as etapas do meu upload do vídeo. Tudo isso são micro features, são pequenas features que são desenvolvidas, que o meu cliente, o meu browser aqui, o meu Google Chrome, tá recebendo de volta do YouTube através de GET requests que estão buscando no nosso banco de dados, que estão refletindo a informação do estado atual no meu S3. O que a gente aprendeu aqui? Bom, você não vai confiar no usuário, você vai fazer chunking, você vai ter os checksums, você vai fazer o mínimo de coisas possível passar pelo seu servidor, você quer que essas coisas passem por outros lugares, se possível, para te desonerar um pouco, e que essa feature aqui é bem, mas bem complexa se você quiser fazer um serviço da escala do YouTube. Se você gostou desse conteúdo, a gente tem um curso de System Design que a gente fala bastante sobre isso. Falamos aqui, né, sobre Blobstore, logicamente. No curso tem vários
módulos, são mais de 15 módulos. Se eu clicar aqui em, por exemplo, né, banco de dados SQL, você vai ter várias aulas explicando várias coisas sobre bancos de dados, tá bom? A gente passou mais de um ano produzindo esse curso, eu passei mais de um ano gravando essas aulas. Você vê, né, tem diversas etapas do meu cabelo aqui, eu fiz com bastante calma porque eu queria garantir que tivesse bastante bom. Enfim, acabamos de lançar o curso, o link pra ele vai estar aqui na descrição. Já estamos recebendo feedbacks muito bons. Já tive até um colega que ele assistiu um pouco aqui, eu auxiliei ele um pouco, e ele passou na entrevista de System Design de uma empresa, posso falar? De uma empresa de streaming de música, vai. Você sabe qual é. Enfim, se você comprar esse curso, você vai ter um mês aqui pra assistir as aulas e decidir se você gostou ou não gostou. Dentro desse um mês, né, não é só os 7 dias que eu sou obrigado por lei a te dar de reembolso, eu te dou um mês inteiro pra você assistir o quanto você quiser disso daqui, tá? A gente tá, claro, adicionando algumas últimas aulas ainda, tirando algumas dúvidas dos usuários, né, do pessoal que tá assistindo, pra garantir que ficou bem completo e que não deixamos passar nada aqui. Então vão surgir algumas aulas novas ainda, tá? Mas tá tudo aqui. Não tem aquele negócio de as aulas vão sendo desbloqueadas com o passar do tempo e tal. Tá tudo aqui, você pode comprar, assistir tudo. Se você não gostar por qualquer motivo, dentro desse primeiro mês você pode pedir reembolso, você vai receber o reembolso sem problema nenhum, tá bom? O trabalho que eu fiz aqui é um dos melhores trabalhos que eu já fiz, então eu tô bem confiante em te oferecer essa garantia de reembolso gigantesca, que eu confio que a maioria das pessoas vai gostar. E é isso, o link pro curso vai estar aqui na descrição. Se você tá querendo passar numa grande empresa que trabalha com, de repente, aplicativos de motorista de carro, de entrega de comida, de banco digital, de streaming de música verde, empresas FANG, tá? Esse aqui é o conteúdo pra você.